No momento, as taxas de juros estão subindo em direção a 1,34, 1,51, o que poderia ser o início de uma tendência ascendente, que melhoraria as margens de bancos e ajudaria o setor financeiro. Bruno, o S&P 500 atingiu uma máxima recorde, mas será que essa tendência vai continuar? Vamos começar analisando este gráfico semanal do S&P 500 para os últimos 2 anos e meio. Primeiramente, podemos ver que estamos acima da máxima anterior de 2.134. Em segundo lugar, também estamos acima dessa banda de Bollinger, que indica uma ruptura da faixa de negociação que já dura 2 anos. Em terceiro lugar, o impulso está aumentando para ambos indicadores, portanto ainda há muito potencial. O índice de volatilidade caiu de 27% para 13%, o que normalmente indica que o mercado está em alta. Mas será que essa tendência já não está estendida demais no curto prazo? Quando há ruptura, sempre vemos esse efeito de extensão exagerada no curto prazo, já que o estocástico e o MACD estão sobrecomprados. Entretanto, podemos traçar uma linha de tendência íngreme segundo as mínimas dessa tendência de alta, que já tem durado 2 semanas, e chegar à conclusão de que os traders vão permanecer otimistas enquanto essa linha de tendência continuar sem rupturas. Mesmo com alguns pullbacks, podemos ver aqui no topo o nível 2152 e traçar uma linha próxima a uma reversão de 38%, a cerca de 2020. Isso significa que qualquer pullback que permanecer acima de 2020 será normal, e a partir desse nível, poderíamos ver uma alta. Existem mais evidências fundamentando essa tendência de alta na rotação do setor nos Estados Unidos? Essa é a pergunta certa a se fazer. Neste gráfico, vemos o S&P 500 atingindo novas máximas. Em verde, temos os rendimentos de 10 anos e podemos notar que as taxas de juros têm caído, mas estão começando a se recuperar. Esta linha preta representa a proporção discricionário básico, ou seja, entre ações cíclicas e defensivas de consumo. É importante notar que, normalmente, quando o mercado está em tendência ascendente, a linha preta está subindo. Ou, em outras palavras, se a linha preta está subindo, temos suporte para que todo o mercado entre em tendência de alta, porque as variáveis fundamentalistas são boas. Isso é o que está acontecendo no momento, com essa ruptura para novas máximas, o que significa máximas mais altas e mínimas mais altas. O que mais poderia ajudar o mercado em alta? Se considerarmos a tendência do setor financeiro e das taxas de juros, podemos notar através desta linha preta que ela esteve correlacionada com esta linha laranja, que representa a força relativa do setor financeiro versus o S&P 500. Nós sabemos que os grandes bancos também compõem uma grande parte do S&P 500. No momento, as taxas de juros estão subindo em direção a 1,34, 1,51, o que poderia ser o início de uma tendência ascendente, que melhoraria as margens de bancos e ajudaria o setor financeiro. Nós podemos ver aqui que, desde o ano passado, o setor financeiro tem estado em uma tendência descendente e que estamos nos aproximando da linha de tendência. Portanto, uma pequena recuperação da força relativa poderia romper essa tendência descendente e gerar novos sinais de compra, o que apoiaria muito a alta do S&P 500. O iene reagiu como esperado, mas como isso vai afetar o Nikkei? O par dólar-iene tem estado no topo há cerca de 100, e este é o componente internacional que está trazendo suporte, porque um ligeiro enfraquecimento do iene faz com que o Nikkei suba. O índice claramente formou um fundo duplo a 14.800, mas agora está de volta acima do nível 16.000, o que significa que o sentimento está melhorando. Também podemos ver através desta linha preta que após uma forte tendência descendente, estamos começando a subir novamente.
o que significa que o fim do mau desempenho da força relativa está se aproximando e que o Nikkei poderia ter um desempenho melhor do que o SP 500. Portanto, os dois componentes se ajudam. E como anda a situação na Europa no momento? A Europa ainda não está se saindo muito bem. Como podemos ver neste gráfico, há uma forte tendência descendente representada por esta linha preta pontilhada com formação de fundo duplo, que ainda não foi ativado. Nós estamos dentro deste pequeno retângulo aqui, que é a melhor faixa de negociação. Portanto, enquanto a força relativa do Eurostoxx versus o SP 500 continuar caindo, mesmo tendo atingido um fundo durante as 2 últimas semanas, nós continuaremos esperando até que haja mais interesse, antes de apostarmos em uma tendência de alta do Eurostoxx. E como anda a situação dos mercados emergentes? Todos os movimentos têm acontecido no SP 500 e podemos notar que o mercado indiano, que estava em tendência ascendente em termos de força relativa versus SP 500, tem estado estável pelas últimas 2 ou 3 semanas. Portanto, o interesse está retornando ao SP 500. Nós podemos ver aqui que a Índia está estável em comparação com outros mercados emergentes. Portanto, em geral, todos os mercados emergentes estão acompanhando o SP 500. Nós estamos atingindo novas máximas, o que é uma boa notícia, mas ainda não estamos liderando a tendência de alta. Se o cenário mundial está otimista, como fica a situação do ouro? Essa é uma boa pergunta, e nós tivemos algumas respostas na terça-feira. Os preços do ouro caíram de 1.355 para 1.335, e se encerrarmos a semana nesses níveis, teremos uma grande vela preta em comparação com todas as velas brancas aqui, o que seria uma reversão semanal, e confirmaria minha previsão de uma faixa de negociação entre 1.360 e 1.250. Tend to confirm my suspicion that we've got a trading range coming on between 13 Portanto, provavelmente teremos alguma realização de lucros e podemos ver que o estocástico está prestes a romper para baixo. Nós precisamos nos concentrar nas taxas de juros, que estão representadas aqui e atingiram uma nova mínima de 1,45 há 2 semanas. Estamos no início de uma reversão e já temos um impulso para a sobrevenda. Esse movimento poderia se estender e, consequentemente, apoiar a alta do setor financeiro e do SP 500. Portanto, o foco deve estar sobre as taxas de juros pelas próximas 2 semanas. Obrigado pela participação, Bruno. Foi um prazer. Obrigado pela audiência e continuem clicando no site da Dukascopy TV ou assinem a nossa página no YouTube para mais atualizações. Até mais!